A seguir, IIGD Irajá. Bem, irmãos, grande parte da luta de um cristão, vamos falar dos cristãos, né? Nós somos cristãos, somos de Cristo, e grande parte, se não a maior de todas, é literalmente em família. Falta de compreensão, divergências, bom, enfim. Como lidar com essas situações? Bom, em primeiro lugar, irmãos, é preciso preparar o coração. Quando se aceita Jesus, uma pessoa que aceita Jesus, ela tem de ter uma coisa dentro de si, no seu coração e na sua mente, né? Então, agora eu sou de Jesus. Então, Ele é o dirigente da minha vida. Eu preciso aprender dEle. E eu preciso praticar o que Ele me disser. Daí em diante, tudo vai ficar mais leve. Há pessoas que pensam, bom, mas eu aceitei Jesus para acabar em todos os meus problemas. Mas não é isso que a Bíblia fala. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pastora, mas nós não saímos do mundo? Sim, nós saímos das práticas mundanas. Nós saímos do pecado. Nós somos tirados das trevas. Saímos da ignorância espiritual, da cegueira que domina o mundo. Mas estamos no meio da mesma família, talvez nos mesmos meios, colégio, curso, faculdade. Tudo são fases na vida. Mas em família, realidade. Ninguém escolhe a família onde vai nascer. Então é necessário preparar o coração. Nós falamos domingo passado de três coisas que são necessárias ao cristão que quer alcançar sua família para Jesus. Vimos que a primeira coisa é a consagração, é a comunhão com o Espírito Santo. Intimidade com Deus. Para saber como agir. Fazer o que é necessário fazer, a fim de que a família se converta, encontre Jesus como nós encontramos. A segunda coisa, nós vimos a importância, a necessidade do testemunho de vida. Porque se o cristão vive no erro, se ele erra, se ele peca, se ele... Bom, enfim, se ele dá mau testemunho, como ele pode querer que a família conheça Jesus? Vai ser muito difícil. Isso acontece, irmãos. Às vezes o mau testemunho é do próprio cristão. A pessoa não se deixa lapidar pelo Espírito Santo na palavra. Quantas pessoas, irmãos, são turronas, pessoas se convertem. Ah, mas eu sempre fui assim, esse é meu gênio, é assim. Esquecer isso. Nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo e agora nós vamos aprender com Ele. O apóstolo Paulo falou uma coisa, dentre tudo que ele falou e fala pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, usado por Deus, ele disse, quando eu era menino, quando eu era criança, eu falava como criança. Eu sentia como criança, eu pensava como criança, como menina, ele diz. Mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O crescimento espiritual, irmãos, ele é necessário para tudo na vida do cristão. Para vencer as adversidades, para conquistar bênçãos. Mas principalmente para alcançar as almas, que esse é o principal fator da vida do cristão aqui na terra. O que o cristão está fazendo na terra se ele já está salvo? Jesus disse que é preciso alcançar o mundo. E o terceiro fator, a terceira coisa que nós vimos que é necessária para quem quer realmente que a sua família se salve, é a intercessão, é a oração. Se o cristão não despertar para levar uma vida de oração diária, então ele não está dentro da palavra.
Porque você vê em Tessalonicenses, o Espírito Santo diz, né? Orai sem cessar. Você vê em Lucas aquela passagem daquela viúva, daquela senhorinha, do juiz injusto. Diz que só havia um juiz naquela cidade. E havia uma senhora viúva naquele tempo, era no tempo de Jesus, não tinha direito nenhum. Então diz que ela tinha um direito, tinha uma causa, e havia um único juiz. E ele não queria atendê-la de jeito nenhum. É uma parábola. Jesus está usando a figura desse juiz para dizer depois, olha, ainda que Deus não queira te atender, por causa da tua chateação, ele vai te atender. Porque o juiz chegou um momento que ele disse, ainda que eu não temo a Deus e não respeito homem algum, todavia por causa da importunação, né, ela está me importunando, está me incomodando, eu vou atender para ela parar de me incomodar. Então ali Jesus está ensinando e despertando para uma vida de oração insistente, até conseguir, né, que a justiça de Deus seja manifesta. Muita gente ora por períodos, irmãos. Vamos à realidade. Lidamos aqui com uma gama de pessoas e constantemente, cansei, não aguento mais, Não, irmãos. Enquanto nós estivermos neste mundo, se nós realmente queremos a nossa salvação, nós vamos nos manter cada dia na presença de Deus e cumprindo o que a palavra de Deus nos disser. Nós agora temos Deus como nosso Pai, o Espírito Santo como dirigente da nossa vida na palavra. Jesus é o Senhor, Ele é a cabeça, Ele é a cabeça da igreja. E aí muitas pessoas dizem, mas eu não estou aguentando, mas a minha família não se converte, minha família me dá trabalho demais, eu tenho muita luta em família. Então hoje nós vamos observar, irmãos, as lutas que Jesus passou em família. Por que é necessário isso? Porque a ideia que muita gente tem é que Jesus viveu as 1000 maravilhas com todos os seus familiares. Todos os irmãos sabem que José e Maria, não é, foram escolhidos por Deus para trazer o Filho de Deus ao mundo sem que José tocasse em Maria. José foi uma espécie de pai adotivo. Maria, como vimos ontem na cantata, não é? Maria ainda é noiva, comprometida com José para casamento. Dentro ali de um curto espaço de tempo eles se casariam, certamente como se casaram, como diz a Bíblia, né? No Evangelho de Mateus, logo no início, diz que José é marido, né, da Maria. Então ele não toca em Maria, Maria concebe do Espírito Santo, Jesus nasce. Mas depois José e Maria eram marido e mulher e levaram uma vida normal, coisa que, infelizmente, não é? As pessoas aprendem errado. É só ler a Bíblia e ver que Maria teve outros filhos. Jesus é o unigênito do Pai, o primogênito da Maria. Então há momentos na Bíblia, momentos em que o Espírito Santo apresenta, e Jesus passou muita luta em família. Agora, como foi que ele se conduziu? Então você vai abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 12. Começando no versículo 46, todos vão contemplar aqui a família de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46. Amém, Jesus? Muito bem. O título diz A Família de Jesus. Versículo 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. Dá uma paradinha. Bom, irmãos, você que é de Jesus, que sabe que a palavra, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, né?
Então, para nós não há dúvida nenhuma, certeza absoluta. E Jesus, então, Maria, sua mãe, José, seu pai, obviamente, como sabemos, não é? E então, José e Maria, posterior ao nascimento de Cristo, tiveram filhos. Então, lá vai a Maria, os irmãos, e querem falar. Se você observar, diz que eles estavam fora. Isso porque Jesus estava em um recinto, em algum lugar fechado. E ele estava ali ministrando seus ensinamentos, os ensinamentos do Pai. O que todo ser humano precisa, ser ensinado por Deus. Todo ser humano precisa. O salmista Davi diz que todo ser humano anda errado desde o seu nascimento. Por que anda errado? Porque desde o pecado de Adão, o ser humano está afastado de Deus. O pecado original que atingiu toda a raça humana. Então as pessoas aprendem as coisas da terra. Se aprendem algumas coisas sobrenaturais, sem aceitar a Jesus, não aprendem a verdade. Porque a verdade é a palavra de Deus. Diga, a palavra é a verdade. Diga, a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, irmãos, ela precisa ter o coração aberto para começar a aprender as coisas de Deus. Porque até então, querendo ou não, estava afastada de Deus. E vocês vejam que Maria e os irmãos de Jesus estão do lado de fora. Eles não estão ali dentro, no recinto onde ele está, ensinando. E o que é interessante é que eles estão fora e querem falar. Isso aqui tem um entendimento muito amplo. Normalmente, antes das pessoas aceitarem a Jesus, quando um parente, aceitou Jesus, e a princípio, vamos dizer assim, só tem esse, e essa pessoa que aceita Jesus, ela começa a aprender na palavra, a andar com Deus, ela vai fazer toda a diferença nessa família. Porque, óbvio, não vai frequentar os lugares de pecado que frequentava. Não vai viver no erro como vivia. A pessoa começa a se consertar, começa a se ajustar a Deus. Sua natureza muda, seu coração muda, seus pensamentos mudam. Bom, a realidade é que a pessoa vai, tomando um novo curso na vida, um novo rumo. Sim ou não? Eu não vou perguntar aqui, não há necessidade, mas quantos aqui, obviamente, antes de se converter, deveriam viver em bares? Em bailes aí, até, vamos dizer, cantando música de baixíssimo nível de linguagem, de quantas coisas e tal. E hoje, se perguntar, alguns vão dizer assim, nem sonhando eu quero saber daquela vida. Mas vamos assim, em regra. Você gostaria de, por um dia, ser aquela pessoa? Isso não acontece, por favor. O Espírito Santo nunca vai te deixar se você não abandonar Jesus. Mas você gostaria, se o Espírito Santo te deixasse por um dia e dissesse assim, Maria, José, Antônio, por um dia eu vou te deixar, volta lá para aquela vida para você ver como é que você vai se sentir. Isso não existe, por favor. Alguém voltaria? De coração, irmãos, vamos lá. Quem diz assim, nem sonhando. Levanta o braço. Vai. É isso? Você diz assim, nem sonhando eu quero ser aquela pessoa que eu era antes de me converter. Faz assim, vamos lá. Ó, gente, se tiver alguém cochilando, a câmera bater, alguém está assistindo televisão, vai dizer, ia lá, quer ser pecador. Ué, não é? Ué. Então você não gostaria. Você tem paz no seu coração? Muita paz. Mas muita paz? Quem tem muita paz? Você gostaria de perder essa paz por um dia? Para fazer tudo que você fazia? Nem sonhando, não é? Pronto, tá aí. Agora uma pergunta, você acha que a família vai compreender isso?
A família vai compreender você ter prazer em estar dentro de uma igreja, ouvindo a palavra de Deus, servindo a Deus. Que a família vai entender você se trancar no quarto com uma Bíblia na mão. Você fechar a porta e cantar um louvor e orar, falar com Deus. Você acha que eles vão compreender isso? E muitas vezes isso rende, e rende tempos e tempos. E entra ano, sai ano, e aquelas críticas são as críticas, as perseguições, e falam, e soltam a língua, e ninguém entende, não entende. Um domingo amanhece o dia, amanhece o domingo do Senhor. Domingo é o primeiro dia da semana, domingo é o dia de ação de graça, domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia que o cristão tem aquele prazer, né? Já se preparou até no sábado, separou sua roupa, já está lá de coração conversando com Deus. Senhor, vou à tua casa para te adorar, tá bom. E a família vai entender isso. Para ir à praia, acordam 5 horas da manhã. Se falar que é para vir no culto para a igreja, vão dizer que loucura. Isso é fanatismo, que absurdo. Então o mundo nunca vai entender isso, irmãos. Eles só vão compreender isso quando o Espírito de Deus estiver dentro deles, que eles tiverem esse amor a Deus, essa sede de Deus. Está aqui Jesus passando a luta. Família judia, família que servia a Deus. Mas eles não compreendiam Jesus. Jesus tinha prazer. Ontem nós vimos aqui na cantata, as encenações, Jesus com 12 aninhos, o coração de Jesus estava totalmente em Deus. O prazer de estar na casa de Deus, ele estava no templo. Era a Páscoa, todos os judeus iam a Jerusalém celebrar a Páscoa, a festa principal, são 7 festas do judeu e 3 são as principais. E dentre essas 3, a da Páscoa. E Jesus fica lá no templo, a família vai em caravana. A princípio nem perceberam a ausência dele e começa a procurar o menino e procura o menino. Irmãos, quantos pais procuram um filho adolescente e não sabem onde estão? Onde esse filho está? O desespero toma conta de muitas famílias. Isso acontece demais. De vez em quando toca o telefone, é alguém que descobre o telefone da igreja e fica desesperado, pelo amor de Deus, ora por fulano, fulaninho que está sumido, ninguém acha, é filho, é sobrinho, não sei o quê. As pessoas ligam desesperadas. Saiu com os coleguinhas, saiu para... É triste, irmãos. E Jesus estava no templo. E aí a família vai em caravana, passa um dia, não percebeu. No segundo dia, quando perceberam, onde está esse menino? Cadê esse menino? Emanuel, onde é que Emanuel está? E aí eles voltam, os pais voltam procurando o menino e procuram em todos os lugares. Procuraram nas casas dos parentes, diz a Bíblia no Evangelho de Lucas. Procuraram Jesus, procuraram no meio das caravanas, não acharam, então vamos voltar. E aí, irmãos, por fim encontram Jesus no templo. Com 12 aninhos, encontram Jesus dentro do templo. Quando eles vão até Jesus, filho, por que fizeste isso conosco, filho? Olha a resposta de Jesus, que eu acho que todos aqui conhecem. Por que me procuráveis? Não sabias que me convém cuidar dos negócios de meu pai? A pessoa que aceita Jesus, irmãos, e realmente abre o seu coração, ela entende que a vida é Cristo. Pode, claro que pode. Se você pode ir à praia, tem tempo com a sua família, principalmente, vá. Porque o que é importante? As intenções. O que está dentro de você. Uma coisa é a pessoa ir para um lugar de pecado, para pecar. Outra coisa é ela desfrutar da natureza que Deus criou. Quem fez a praia foi Deus. Mas e as intenções? Mas Jesus está aqui numa missão. Ele está ensinando, ele está ministrando e a família está lá fora. Você está dentro do contexto da presença do Espírito de Deus. Você acha que a família vai entender o amor a Deus? A dedicação, o prazer de ler a Bíblia, de aprender as coisas de Deus? O mundo vai entender, o mundo é carne, irmãos. Jesus falou com Nicodemos que o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito.
Então, quando Jesus entrou no nosso coração, o nosso coração foi recriado. Nós recebemos um novo coração, um espírito novo. Isso é lindo demais. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.